Toda honra, toda glória seja dada a Ele, amém, irmãos? Ele é digno de receber a nossa adoração. E em breve Ele virá buscar a sua igreja, amém? Que nós possamos dizer, eu estou pronto. Glória a Deus. Quem aí tem objetivos? Quem aí tem sonhos? Quem aí está semeando na intenção de colher? O processo da semeadura não é muito fácil. Se você for conversar com um agricultor, você vai ver que tem todo um processo, né? Então eu queria estar meditando com os irmãos no texto de Mateus 6, 34 e Lucas 14, 28. Primeiro nós vamos ler Mateus 6, 34. Depois nós vamos ler Lucas 14, 28. Amém? Mateus 6, 34 diz assim: não fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Basta a cada dia suas próprias dificuldades. Amém? Agora nós vamos ler Lucas 14, 28, que diz assim: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Amém? Nós vamos andar nessas duas vertentes. Primeiro eu quero trazer aqui o significado de preocupação, que é o Mateus 6, 34. Perda de sossego. Preocupação é perda de sossego. Significado de ansiedade: grande mal-estar físico, psíquico, aflição e agonia. E significado de planejamento: traçar um caminho para chegar ao objetivo. Então, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite? É que nós temos ali 2 vídeos. Um é do porquinho. A gente vê que o objetivo dele é comer eu não sei o que é aquilo, é um biscoito, parece, né? Hambúrgueres, cookies. Ele está interessado em comer. E ele cria várias estratégias, mas ele é um animal. Ele tem as limitações dele. E quando ele acha que ele vai conseguir, o que acontece? Ele deu azar, não foi? Quantas vezes você tentou e achou que deu azar? Misericórdia, irmão. Crente não tem azar, não. Foi pouca oração, foi pouca estratégia. Por isso que eu quero falar hoje sobre planejamento estratégico. Eu fiquei ali louvando o Senhor, o pastor Bruno falou assim, eu sinto uma graça aqui hoje, porque ele estava falando já em concordância com a palavra. Ele disse assim: vocês já colocaram o que vocês querem para o mês de janeiro? O que acontece no segundo vídeo, irmão? O cara é humilhado, o cara chega lá, joga a bola, né? O cara esnoba o outro e ele fica observando. Ele quer acertar aquela bola naquela cesta. Ele poderia simplesmente desistir e dizer: eu sou só o cara dos serviços gerais, eu sou o cara que limpa. Eu não tenho como ter essa inteligência de acertar uma bola ali. Mas aquilo incomoda ele a tal ponto que ele vai fazer um cálculo ali, que você olhando ele fazendo, parece que é loucura o cálculo que ele está fazendo. Mas aí é o que o pastor Bruno perguntou no início: você já colocou os seus projetos do mês de janeiro no papel? Já começou a orar por ele? Já montou e pediu ao Senhor estratégias? Lembra da última palavra que eu trouxe sobre Gideão? Estratégias. Está descendo do céu sobre a EDNV estratégias. O Senhor vai nos dar estratégias, seja qual for o nosso projeto de vida para 2022. Pode ter certeza que o Senhor vai nos dar estratégias. Então eu quis trazer isso para os irmãos pensar. Eu quero falar sobre planejamento. Irmãos, tem uma coisa que professor não pode viver sem planejamento. Sabia disso? É uma das cargas mais pesadas, porque é chato o professor sentar no final de semana e escrever, pesquisar a aula que ele vai dar, montar tudo, ver os recursos que ele vai utilizar, ver a metodologia que ele vai aplicar na sala de aula. Às vezes, quando ele chega na sala de aula, as crianças estão agitadas e ele muda aquela metodologia. Então, eu sei falar sobre planejamento. Eu tenho propriedade para falar sobre planejamento. Tá? O que acontece muitas vezes é que a gente não planeja. E quando planeja, não se encarrega de buscar os recursos.
Você sabe o que é um professor planejar uma aula com massinha e quando ele chegar na segunda-feira na escola não ter a massinha? Só estou dando um exemplo. Ele vai ter que criar uma outra estratégia. Então, o seu planejamento estratégico é esse. Você vai colocar lá, você vai orar. Mas se aquilo não saiu como você planejou, peça outra direção ao Senhor, porque Ele tudo pode. Com certeza Ele vai te dar um caminho, um norte, e vai ser melhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? E eu quero falar para aqueles que acham, baseado no Mateus 6,34, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Acha que não precisa planejar. Vamos separar as coisas aqui, tá? Você não precisa ficar ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Mas planejar você precisa sim. Então eu vou fazer o meu planejamento para o mês de janeiro. Eu coloco ali meus objetivos e apresento ao Senhor continuamente em oração. E nós vamos lembrar aqui de Ana, que tinha o objetivo de ser mãe e apresentava continuamente em oração. Ela perseverava. A parte dela ela fazia. Qual era o planejamento estratégico de Ana? Era subir e adorar junto com sua família. Mesmo angustiada, mesmo triste, mesmo abatida, ela perseverou para receber, alcançar o propósito. O que acontece conosco muitas vezes é que no meio da caminhada, nós esfriamos na fé. Esfriamos na fé, irmãos. Quando queremos algo, o imediatismo tem mexido muito com a nossa vida. Nós queremos no tempo que é nosso, naquela hora. E quando não acontece naquela hora, a gente fica murmurando, a gente deixa de orar. E aí não recebe o que era para receber no tempo certo. Eclesiastes 3:1 diz que é um tempo para todas as coisas. O Senhor está sondando o seu coração aqui nessa noite. Derrame seu coração como águas diante do trono de Deus. Ele está vendo os seus objetivos, seus sonhos, seus projetos para 2022. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Você que está aí, sentado com o Espírito Santo, você acha que Ele não quer realizar os seus sonhos? O maior interessado em realizar os nossos sonhos é o Senhor. Ele quer sim realizar os nossos sonhos. Ele diz na palavra dele, olha, eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Para lhe dar uma esperança e um futuro. Tá, é o futuro da glória, é o futuro no céu, mas o reino já começou na sua vida. Então receba as bênçãos do Senhor, seja ela espiritual, física, material. Receba em nome de Jesus. Senhor, nós queremos prosperidade sobre esta igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E nós queremos te pedir que o Senhor derrame sobre a tua igreja uma bênção tal que dela advenha uma maior abastança, Deus. Aleluia, Jesus, derrama nessa noite. Ele quer derramar. Uma das características do nosso Deus é ser abençoador, é ser doador. Ele fez isso com o próprio Filho. O que são essas coisas que nós estamos precisando? O que são esses objetivos que nós estamos traçando? Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no meio dessa igreja, eu creio e profetizo em nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos planejar. E o nosso planejamento precisa ser estratégico. O Senhor vai honrar cada planejamento que está sendo feito aqui agora na mente de cada um aí, ó. Você que está pensando, o Senhor vai honrar o seu planejamento. O seu projeto, o Senhor vai honrar. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Então, quando a gente vai para Lucas, ele fala de planejamento. Porquanto, qual de vós desejando construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer o cálculo, para ver quanto é que vai gastar, quanto é que vai ser a mão de obra, quanto vai ser de material? Eu sei que o contexto desse texto é o preço do discipulado. O Senhor está falando ali para os seus discípulos, aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. E aí eu quero te questionar nessa noite, o seu ministério, o seu serviço ao Senhor, qual é o seu planejamento para isso? Você já fez?
O Senhor te chamou. O Senhor chamou os discípulos e falou isso para eles. Vocês vão ter que se organizar. Porque é muito bom a gente vir na igreja, entregar nossa vida ao Senhor Jesus, ser batizado, adorar e só ficar vindo. Parece um vento que bate no barco que está no mar, de um lado para o outro. Vai na igreja, volta para casa. Não. Não é isso que o Senhor quer de nós. Hoje o Senhor te convida a planejar o seu ministério. Comece a planejar o seu ministério. Qual é a sua ambição ministerial? O que é que você quer? Coloque diante de Deus, diga: Senhor, eu quero fazer isso. Eu vou me consagrar. Me ajuda, Deus, porque eu sei que as bênçãos materiais são boas, irmãos. Mas muito mais o Senhor quer fazer através de nós, espiritualmente. O Senhor quer nos usar poderosamente para ganhar outras vidas, para impor as mãos e vidas serem curadas. Então comece a planejar o seu ministério. Esse é o contexto desse texto. O preço do discipulado. E você vem, aceita Jesus e é batizado, sim, e não tem ambição de nada no reino de Deus. Não é para a sua glória, é para a glória dele. Mas o mínimo que a gente pode fazer é retribuir todo esse amor, toda essa graça imerecida, se colocando na posição de servo inútil. Amém? Então que o Senhor possa nos usar, que nós possamos planejar o nosso ministério. Eu me ouso a dizer que deveria estar, pastor Bruno, em primeiro lugar na nossa lista. Nossa vida espiritual com Deus e nosso ministério. Mas muitas vezes não está. Muitas vezes nós nem lembramos. Está lá o planejamento de comprar o carro, de comprar a casa, de fazer a faculdade, de estudar, de crescer. E o ministerial deixa a vida me levar. O Senhor está te convidando hoje para um compromisso. Todos que estão aqui são servos do Senhor. Você tem um chamado e você tem um dom. E o Senhor quer te usar nessa geração. Porque você nasceu nessa geração para cumprir um propósito. E você não vai morrer sem você cumprir esse propósito. Esse é o desejo do coração de Deus. A não ser que você escolha não cumprir. Aí você pode morrer sem cumprir. E nós vamos ver lá o galardão depois. Mas o Senhor tem nos chamado para cumprir o propósito. E nós precisamos trabalhar a nossa vida em favor do nosso chamado. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor tem feito isso no meio do seu povo. O Senhor tem nos garantido. O Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus de amor. Tem nos guardado, nos livrado, nos sustentado, nos alimentado. E como nós temos devolvido esse amor, essa graça. Paulo disse que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor nada seria. Nós precisamos viver esse amor nesse mundo e nessa geração. Porque nós fomos chamados para conhecer Jesus e fazê-lo conhecido ao mundo. E o seu testemunho, o meu testemunho, vai fazer as pessoas ver Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Se posicione. Se nessa noite você tem se sentido fraco, se posicione, porque o Espírito de Deus está aqui. E onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Nós recebemos renovo, nós recebemos força, nós temos esperança. Abraão esperou contra a esperança, aquilo que não tinha esperança. Sabe quando o médico chega e desengana e diz: não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais esperança. E tem alguém orando e dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Não desista. Não pare de crer. Eu coloquei aqui no planejamento um cronograma. Quando a gente vai fazer um planejamento, a gente segue um cronograma. A coordenação passa para a gente.
Na sua casa, você pode fazer um cronograma. Eu quis apimentar o cronograma do crente. O cronograma do crente começa com oração e ação. Oração só resolve? Não resolve. Tem que agir, tem que ter atitude, tem que se posicionar, tem que arregaçar as mangas, tem que ir, tem que dizer, Deus, me dá uma estratégia para hoje. Eu quero uma estratégia para hoje. Irmãos, eu duvido. Você pediu uma estratégia a Deus e Ele não te dá. Ele sempre nos dá. O Senhor sempre está por perto. O Senhor sempre está conosco. Eu louvo ao Senhor porque nas mínimas coisas Ele está conosco. Hoje eu estava fazendo uma comida e aí temperei a comida toda. E eu estava na cozinha, irmãos, eu ouvi. Eu sempre convido o Espírito Santo para cozinhar comigo porque é bom demais. Eu ouvi. Eu já ia colocar na panela e eu ouvi. Você não colocou sal. Faltou sal. E eu voltei e coloquei o sal. Ele está o tempo todo. Eu acredito que o Espírito Santo ele só fica assim do nosso lado. Ó. Me pede orientação. Me convida. Vem cá, fala comigo. Eu tenho um caminho para você. Eu sei fazer isso aí. Eu sempre com meu esposo falo. Às vezes quando quebra alguma coisa, eu falei, pergunta para o Espírito Santo que ele sabe consertar. Irmãos. É desse jeito. Como é que em um planejamento que você vai orar, você vai pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu creio que esse abrir-se-lhe-á é a janela do céu derramando sobre as nossas vidas. Então é só a gente orar e pedir. Ele vai abrir as janelas dos céus, vai derramar sobre nós estratégias. Faça a sua parte, irmão. Saia do comodismo, da zona de conforto. Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Saia da zona de conforto. Arregace as mangas. Ore, planeje e execute. Ore, planeje e execute. Hoje nós estamos ministrando aqui o mês de fevereiro. É um mês mais curto. Mas é um mês que o Senhor continua operando, como Ele vai operar em janeiro, fevereiro, março, até dezembro, como nós estamos ministrando. O pastor Bruno tem falado aqui, ele falou no início. Vocês estão tendo o objetivo? É só mais um culto? Eu vim para cá para quê? Não, irmãos, não. Eu estava conversando hoje com o Senhor e não. Eu sei que eu só vou ficar para o primeiro e para o segundo dia, mas vou acompanhar de lá. Vou ficar orando, vou dizer, Senhor, eu quero a minha bênção, não vou desistir. Até terminar, até dezembro. Vou orar. É porque eu não estou aqui em corpo físico, pastor, que eu não posso participar da campanha. Eu estou nessa campanha e vou receber minha bênção em nome de Jesus. Então vocês também. Vai conversando com o Senhor. Vai falando com Ele. Planeja. Porque eu creio que no próximo Réveillon vai ter muito mais testemunho, pastor, do que nós tivemos esse ano. Em nome de Jesus. Então, eu queria falar um texto que está em Provérbios 16:1, que ele diz assim: do homem são os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ah, Silvana, mas eu não quero planejar porque eu fico ansioso, as coisas não acontecem. Olha só. Tem uma chave aqui nesse planejamento. Você vai orar, vai agir, tá? Você vai fazer aquilo que Deus lhe der como direção. Depois descansa, vai dormir, vai beber uma água, vai tomar um sorvete, descansa. A grande questão, pastor, do Mateus aqui é essa. É que não é que é proibido pensar no dia de amanhã, se programar para o dia de amanhã. A questão é que a gente fica muito ansioso e agoniado. Se você se planejar... Pois é. É exatamente. Então, se você planeja, ora, descansa, coloca na mão de Deus e diz ao Senhor, já planejei, já fiz minha parte, vou continuar em oração e vou viver. Descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cumpre as promessas dEle na nossa vida. Amém? Provérbios
16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Peraí, irmão, isso aqui é mentira? Isso aqui é conto de carochinha? Ele está dizendo: consagre ao Senhor todos os seus planos e você será bem-sucedido. Eu recebo isso em nome de Jesus. Consagre ao Senhor aqui em nome de Jesus todos os meus planos. E eu creio que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Está escrito na palavra dele. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele promete, ele cumpre. Amém? Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu quem garantes o meu futuro. Salmo 16, versículo 5. Então o Senhor já está no seu futuro. Quantos creem que o Senhor já está no meu futuro? O Senhor já está no meu futuro, eu creio. Eu não preciso ficar preocupada e ansiosa, porque o Senhor vai me garantir. Ah, Silvana, vai ser só bonança? Não vai ser só bonança, porque Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então eu consigo crer que quando eu estiver nas circunstâncias difíceis, na adversidade, o Senhor estará comigo. A sua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A minha carne quer ficar ansiosa e preocupada, mas o poder de Deus vem sobre mim, o Espírito Santo vai me tomando, vai falando comigo e vai dizendo: aquieta minha alma, acalma, sossega, porque o Senhor, eu, o teu Deus, estou no controle. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. O Senhor está falando comigo aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Quem crê nessa palavra, irmãos? Tudo vai cooperar para o teu bem. Pastor Bruno trocou de carro? Vai cooperar para o teu bem. Descansa. Tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Seja qual for a circunstância, irmãos. Porque o Senhor tem planos bons para a nossa vida. A grande questão é que a gente ouve muito essa palavra, mas na hora de crer e viver ela, a gente peca. A gente precisa tomar posse e viver. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Isaías 1, 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Tem uma tradução que eu acho que fala sobre obedecer. Se quiserdes e obedecer, comereis o melhor da terra. Então, o Senhor tem falado conosco. A voz do Senhor tem bradado dentro desta igreja. O que nós ouvimos ontem, o que nós temos ouvido hoje, é a voz do Senhor. Não é a voz do pregador da noite, não. É a voz do Senhor. E Ele tem dito: confia, descansa. Porque quem prometeu, garante. Nós não precisamos ficar ansiosos. Nós precisamos confiar no Senhor. O pastor Bruno falou no domingo do Réveillon sobre o texto de Paulo. Eis que uma coisa faço, né? Que deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo. Eu olho para Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a tua semente nesse projeto de vida, mas eu quero dizer que se você adubar, que se você regar, que se você colocar para tomar sol, vai florescer em nome de Jesus. E eu já posso ver muitas árvores frutíferas no meio da DNV, pastor. Ministérios expandindo aqui em nome de Jesus. Prosperidade, sim, sim, porque o Senhor quer nos dar o melhor. Em nome de Jesus, eu já posso ver com os olhos espirituais. E o Senhor vai fazer grandes coisas no meio das nossas vidas, dessa igreja e na nossa vida em particular. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e a confiança do pastor Bruno.
Quero agradecer a DNV, né, por ter nos recebido aqui, eu e o Léo, ter aberto as portas. Quando nós chegamos aqui, nós procuramos, né, um lugar para congregar, e eu encontrei a pastora Saula na academia, e aí a gente se conheceu e disse a ela: só quero se for batista, só quero ir para Batista. E ela muito sabe, ela nem me falou que ela era da DNV, que era esposa do pastor, ela não me falou nada. Ela até me falou sobre umas batistas, né, e me deixou à vontade. E eu agradeço ao Senhor, porque nós estivemos aqui na DNV em dezembro e não ficamos, que eu falei, acho que a gente não vai acompanhar a doutrina, não. E nós voltamos em fevereiro e nós já estávamos agoniados, pastor, ovelha sem pastor. E o Senhor pregou o Salmo 23. E o Senhor estava pregando, eu disse para a pastora Saula isso, que nós precisamos ser pastoreados. Eu falei: Senhor, essa é a resposta que a gente precisava. E foi grandemente, né, naquele dia, o Senhor falou aquela palavra de uma forma assim tremenda aos nossos corações. E nós agradecemos ao Senhor porque essa igreja nos abraçou, nos amou, foi bênção em nossas vidas. Nós vamos levar marcado na nossa história, né? Se o Senhor não nos trazer de volta, nós nos encontraremos na eternidade, eu creio. Mas eu agradeço muito a Deus pela DNV, pelo ministério, pela vida de vocês. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Os desafios vai ser só para vocês crescerem. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Eu quero ver muitas e muitas almas aí sendo salvas, sendo batizadas. E que em nome de Jesus Deus continue usando a família do pastor Bruno e da pastora Saula. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos também. Meu Deus. Difícil, né, irmãos, quando a gente está despedindo de alguém. Mas nós cremos no agir e no poder de Deus. Deus, Ele sabe o que faz. Eu sei que as coisas... Ela acabou de falar aqui que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E se for da vontade de Deus eles voltarem, eles vão estar conosco, né? Eu quero, terminando aqui esta mensagem, que a irmã Silvana pregou. Planejamento, irmãos, é tudo nas nossas vidas. O grande problema é que, do versículo que ela leu, é que nós queremos viver o amanhã. A gente fica assim: nossa, amanhã eu tenho que pagar tal conta. Ai meu Deus, aí enchi o carro. Ai isso. E a gente esquece que hoje Deus preparou o dia para nós vivermos. Deus preparou esse dia para nós produzirmos nele. Deus preparou este momento para nós projetarmos ele. Nós temos que planejar, mas nós não podemos viver o amanhã. Isso é a pior coisa que tem na igreja, pastor Neto. É você viver na agonia do amanhã. E Deus, Ele quer que você viva o hoje. Olha para alguém que está falando assim: você é um presente. E o que é um presente? É algo que você recebe agora, não é amanhã. É o presente. Eu vi essa semana algo que me chamou muita atenção, pastor Neto. Um professor de música, ele fez uma música muito linda, uma música perfeita, e ele escolheu cada detalhe, Geraldo, para que essa música fosse tocada. Não sei se vocês conhecem sinfonia, né? Mas ele preparou o coral, né? O coral tinha que ter exatamente 18 músicos, porque cada um tinha uma função. Cada um tinha um objetivo ali para ser executado. E aí, ele chamou um rapaz de uma cidade muito distante. O rapaz era ainda aprendiz, mas tinha um talento, o irmão Daniel, poderoso. E ele convidou esse rapaz para fazer parte dessa sinfonia. E de repente, aquele rapaz chegou todo empolgado.
né? Era uma grande cidade. E na hora do show, na hora de apresentar aquela sinfonia, aquela música, quem estava ouvindo, achou perfeito. Foi algo, irmã Geisa, assim, que diz que os corações de quem estava ouvindo, diz que tremia de tanta alegria e tanta emoção por causa daquela sinfonia que era perfeita. No final, no término daquele musical, daquela música, esse aluno chegou para o professor e falou assim: o senhor viu o quanto foi perfeito? Aí ele disse assim: foi bom, porque faltou um músico. Nossa, mas aí ele saiu com aquele negócio na cabeça. Peraí, foi tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso, mas por causa de um músico, o professor reprovou tudo isso. Aí o professor o chamou de volta e disse: vem cá. E mostrou para ele o ensaio. E no ensaio ele falou assim: você está vendo isso aqui? Aí o aluno abriu os olhos e disse: agora sim eu entendi o que é perfeição. Levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida. Você é uma sinfonia de Deus. Você é uma nota musical. Você é alguém que muitas pessoas podem olhar e falar assim: ah, vocês não faz falta. Ah, ou você mesmo, ah, eu não, por que eu estou fazendo aqui? Quando você falta, faz falta na sinfonia de Deus. Deus, Ele criou tudo perfeito, tudo é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Sabe aquele mosquitinho que te pica? Né? Ele tem um sentido. Tudo tem sentido na vida. E o arquiteto do universo, ele foi perfeito. E ele te escolheu. Ele te escolheu. Então entenda. Você levantou a mão, levanta a mão. Entenda uma coisa. Fale comigo, repita comigo. Qual é o meu propósito nesta terra? Você já descobriu o seu? Você veio a essa terra por um propósito. Será que você já alcançou o objetivo do propósito que Deus estabeleceu para você nessa terra? Você é a nota que está faltando no projeto de Deus. Dá para você entender isso? Dá, Lawane, para entender que você é a nota que está faltando? E que nós temos que ter um objetivo e entender que Deus tem um projeto para as nossas vidas? Amém? Irmão Alessandro, onde quer que vocês estejam, né, vocês frutificarão. E eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês vão levar um pedaço do meu coração. Foi muito bom ter vocês nesse período. Foi muito bom aprender com vocês. E Deus sabe o quanto vocês vão fazer falta nesta igreja. Mas eu acredito que tudo tem um tempo. Tudo tem um propósito. E talvez o tempo de vocês irem chegou, mas pode ter um tempo de voltar, né? E eu creio que Deus, Ele está no controle. Um pastor nunca foi programado, e nenhum ser humano foi programado, irmã Geis, para perder, né? A senhora perdeu por esses dias o tio. A gente não foi programado para perder. E toda perca, ela dói, né? Ela machuca. Só que eu me alegro, porque a única perca que um pastor ele sai derrotado junto com a ovelha é quando ele perde para o mundo. E eu não estou perdendo vocês para o mundo, eu estou perdendo vocês para o campo, né? E isso é maravilhoso. Agora entenda uma coisa, eu quero dar um conselho para vocês que estão indo. Muito cuidado nos caminhos que vocês vão trilhar. Muita vigilância, por quê? Caim convidou o irmão Abel para ir ao campo com ele, né? A intenção era boa, gente. O irmão recebeu com alegria e foi. Mas chegando lá, o que estava preparado? A morte.
Então nem todo prato, nem tudo aquilo que as pessoas olham e digam isso aqui é muito bom, é bom de verdade. Primeiro, eu tenho que tirar a prova como Gideão fez. Eu tenho que ver se Deus está nisso. Porque se Deus não estiver, para mim não serve. Tá bom? Então, muita atenção, porque pessoas se aproximarão, né? Pratos virão, mas aprendam a discernir o que é espiritual do que é carnal. E no mais, tudo vai dar certo. Amém? Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor Altíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, nós estamos dando término neste culto, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, que nós possamos planejar, que nós possamos, ó Pai, colocar os nossos objetivos, que nós possamos traçar as metas, que nós possamos, ó Pai, entender que há um propósito. Senhor, que a Tua graça, ela continue, Senhor, derramada nesta igreja. Eu quero te pedir, ó Pai, pela cura da irmã Antônia, que está, ó Pai, com dengue, mas o Senhor é aquele que coloca as Tuas mãos. Eu quero te pedir, ó Pai, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão, ó Pai, no leito da UTI, por aqueles que estão, ó Pai, precisando da Tua visita neste momento, visita eles lá no leito do hospital. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Quem é que está precisando, ó Pai, agora da Tua visita? A Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nos despede em paz aos nossos lares. Senhor, nos dê mais 10 dias poderosos na Tua presença. Que esse projeto de vida fique marcado na tábua dos nossos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos.